Galera, tranquilo, tudo bom? Vamos fazer uma revisãozinha então agora sobre propriedades periódicas e ligações químicas. Para quem for aluno meu do primeiro ano, essa revisão vale então para a nossa primeira prova P1 do segundo trimestre do ano de 2021. Para quem estiver depois acompanhando o canal, vamos relembrar um pouquinho as propriedades periódicas mais importantes, como por exemplo, raio atômico, eletronegatividade, energia de ionização e a diferenciação e a montagem de ligações iônicas, covalentes e ligações metálicas. Quem me pediu um salve todo especial e vai para você aqui é a minha aluna do primeiro ano, Bibi. A Bibi pediu que eu mandasse um abraço para ela na gravação. Bibi, um abraço. Olá, tamo junto. Ah? Vamos lá então. Eu botei ali cálcio e cloro, Ca mais Cl. A minha primeira pergunta para vocês: cálcio junto com cloro vai formar que tipo de ligação? Aí eu sempre peço que vocês, quando começarem com a prova de química, a primeira coisa é vocês pintarem lá, para saber se a ligação é predominantemente, o mais importante, covalente ou iônica, eu preciso saber quem está ligado com quem. Então eu peço que vocês pintem na tabela periódica o bom se geasse. Assim, sábado teríamos polenta. As tabelas atuais não têm mais essa divisão dos semimetais ou metalóides, mas a gente ainda usa porque ela torna fácil a visualização se eu estou diante de um metal ou de um ametal. Sempre lembrando lá em cima, aqui eu tenho o hidrogênio, né? Olha lá, marcando lá em cima. O hidrogênio, ele é o hidrogênio, mas ele vai ter comportamento similar a um ametal. Então eu vou pintar a minha tabelinha ali, deixa eu escolher a cor. Olha lá, eu vou separar ali, ó. Bom se geasse. Assim, sábado teríamos polenta. Então eu vou estar identificando os semimetais. Todos os elementos que estiverem à esquerda dos semimetais vão ser conhecidos como metais. Todos que estiverem à direita serão os ametais, com exceção ao grupo 18, que é grupo formado pelos gases nobres. Entendeu? Então pega a provinha de química orgânica, de química, leva uma canetinha marca-texto e marca B, SI, GE, AS, SB, TE e PO. Boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio e polônio, que são os semimetais. Toda aquela galera que tiver à esquerda dessa marcação serão metais, que corresponde a uma grande parte da tabela periódica. Todos que estiverem à direita, exceção dos gases nobres, são ametais. Lembra que no bloco da esquerda dos metais eu tenho o hidrogênio que está lá na família 1, no grupo 1, família 1A, mas que não é um metal alcalino. Fechou? Então vamos localizar o cálcio, pessoal. Olha só. Deixa eu pegar uma canetinha aqui maior. Então eu vou localizar, o cálcio está aqui, ó. Tá ali o cálcio, tá? E o cloro tá aqui. Então eu estou diante de uma ligação que o cálcio vai ser um metal, mais o cloro que vai ser um ametal. A ligação que ocorre entre um metal e um ametal é aquela ligação iônica, ligação em que há transferência de elétrons, na qual o metal perde originando um cátion e o ametal ganha originando um ânion. Tranquilo? Então eu localizei, tá vendo pessoal aqui, ó, localizei o cálcio aqui do lado dos metais e localizei o cloro aqui do lado dos ametais. Aí eu quero saber qual é a fórmula, se é CaCl, Ca2Cl2, CaCl2, Ca2Cl, Ca3Cl2, Ca2Cl3, qual que é a fórmula? Segundo passo importante, você vai lá e localiza o grupo no qual está o elemento. Então, se você olhar o cálcio aqui, ó, ele está no grupo 2. Então, você vai em cima do cálcio e escreve o grupo 2 e escreve 2+, porque o metal sempre será positivo, ele vai originar o cátion.
Agora vamos lá no cloro. Onde é que está o cloro? O cloro está aqui no grupo 17. No grupo 17. Aí aqui você vai colocar o sinalzinho negativo e vai fazer o que falta para chegar a 8. Grupo 17. Esquece 1, fica grupo 7. Para 8 falta apenas 1. Então eu vou colocar para facilitar. Vai ser o que? 1 menos, ou simplesmente o sinal negativo. Entenderam? Então, no composto iônico do tipo XY, o X sempre será o cátion e o Y sempre será o ânion. O X será quanto de cátion? Será mais a família. Grupo 1 mais 1, grupo 2 mais 2, grupo 13 mais 3. O Y será o ânion, será menos quanto? Menos o que falta para 8. Então, do grupo 15, ou seja, 5, para 8 falta menos 3. Do grupo 16, 6 para 8 falta 2 menos. Do grupo 17, para 8 falta 1 menos, que é o caso que eu fiz ali. Então, eu vou ter o quê? Para eu fazer a fórmula iônica, a carga de um é o número de átomos do outro. A carga de um é o número de átomos do outro. Então, eu vou ter o composto iônico CaCl, em que o 1 do Cl foi para o cálcio e o 2 do cálcio veio para o Cl. Monte agora a fórmula eletrônica de Lewis. Então, eu vou fazer aqui o cálcio, e já que eu tenho 2 cloros, eu vou fazer 2 cloros. Eu já vi que o cálcio está no grupo 2, então eu boto 2 elétrons na sua última camada. E eu vi que o cloro está no grupo 17, então ele tem na última camada 7 elétrons. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Como ela é uma ligação iônica, o cálcio vai, então, doar um elétron para cada cloro. Então, o cálcio vai adquirir carga 2+, porque perdeu 2 elétrons, e cada cloro vai ser menos 1, porque acabou recebendo um elétron de cada um dos 2 que o cálcio acabou enviando. Fechou? Revisamos ligação agora. O que é ligação? Iônica, desculpa. Vamos para a próxima. CH2O. Que tipo de ligação é? Vamos voltar para fixar bem isso. Bom, se geasse assim, sábado teríamos polenta. São os semimetais. Quem são os elementos envolvidos na ligação? Eu tenho o carbono, eu tenho o oxigênio e eu tenho o hidrogênio. Pergunto para vocês, tem algum metal ali? Ademir, o carbono está à direita do bom se geasse. O oxigênio também está à direita. Então, os dois são 2 ametais. Então, eu tenho o que ali? Eu tenho o carbono, que é um ametal, e o oxigênio, que é outro ametal. E o hidrogênio é um metal? Não, a gente viu que o hidrogênio está ali pela distribuição eletrônica. O hidrogênio, ele é o hidrogênio. Então, nessa molécula, eu tenho o carbono, que é um ametal, porque está à direita dos meus semimetais. O hidrogênio, que mesmo estando do lado dos metais, ele é o hidrogênio. E o oxigênio, que é um ametal. Então, essa molécula não tem metal. Se não tem metal, não pode ser iônica, porque iônica precisa de um metal ligado a um ametal. Então, essa molécula vai ser formada por ligações covalentes. Vamos montar a estrutura. Quem é o átomo central? O C, o H ou o O? A gente já viu que a gente coloca o carbono sempre como átomo central. E se não tiver carbono ali, por exemplo, BF3, quem é o átomo central? É o B. Eu boto o B no meio, um F de um lado, um F do outro, um F acima. Se eu tiver a molécula, por exemplo, de amônia, que é NH3, quem é o átomo central? Vai ser o N, eu coloco o N no centro, um H de um lado, um H do outro, um H acima ou H abaixo. Entenderam? Quando não tiver o carbono, ele vai ser. E aí eu faço por simetria. Eu vou colocar um H de um lado,
um H do outro e o oxigênio acima. O H, a gente já está careca de saber que o H, o hidrogênio, tem apenas um elétron. E agora eu vou ver do carbono. Olha lá, o carbono está no grupo 14. O carbono está no grupo 14. Tira 1, então ele tem 4 elétrons. Tira o 14, corta 1, sobra só o 4. Tira a dezena e mantém a unidade. Então eu vou fazer 4 elétrons no carbono. Como é que eu faço os 4 do carbono? Eu vou fazer um par para esse hidrogênio. Vou fazer um par para hidrogênio. Tem aluno que vai na prova e faz assim, ó. Para que colocar 2 elétrons embaixo do carbono se não tem nenhum ligante naquela região? Então eu vou fazer os elétrons aonde tem ligação. Então se o carbono tem 4, eu vou fazer 2 ligados ao oxigênio. E aí eu vou pegar o que agora? O oxigênio. Vou pegar o oxigênio, que está no grupo 16, e vou fazer então 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, está prontinho. Essa aqui que eu fiz no quadro agora, que é a que eu tinha feito antes, essa aqui é a fórmula eletrônica de Lewis. Ou seja, é uma fórmula que eu indico o símbolo do elemento químico e ao redor o número de elétrons na sua última camada. Eu posso complementar que não seria necessário, indicando que aqui está havendo então o quê? O compartilhamento de pares de elétrons, que é a minha ligação covalente. A ligação covalente ainda pode representar uma molécula através da sua fórmula estrutural plana. Eu vou copiar o mesmo desenho, o C, o O, o H e o H. Um par compartilhado, uma ligação simples. Outro par compartilhado, outra ligação simples. 2 pares compartilhados, uma ligação dupla. A de cima é a fórmula eletrônica de Lewis, a de baixo é a fórmula estrutural plana. E finalmente aqui, por exemplo, se eu tiver uma barra de ferro, como é que eu represento ela? Simplesmente escrevendo Fe. Se eu tiver uma placa de ouro, eu escrevo simplesmente AU. Se eu tiver uma medalha de prata, eu escrevo simplesmente AG. Se eu tiver o bronze, pessoal, lembra que o bronze não é um elemento químico, o bronze é uma liga formada de cobre mais estanho. Entendeu? Aqui eu só tenho metais. Se eu só tiver metal, não é nem ligação iônica, nem ligação covalente, a ligação é metálica. E a ligação metálica funciona conforme esse desenho esquemático, em que as bolinhas verdes são os metais e as bolinhas pretinhas são os elétrons que todos os metais perderam simultaneamente, formando a chamada nuvem de elétrons. Como eles, ao perder o elétron, tornaram-se positivos, eles passam a atrair os elétrons que eram seus e os elétrons que também foram perdidos pelos átomos vizinhos, formando uma rede bem estruturada e bem unida, que é a chamada ligação metálica, cuja principal característica é ter essa nuvem de elétrons, o que permite com que o metal tenha elétrons livres, que ele possa então conduzir corrente elétrica, e essa união rígida entre eles permite também que eles sejam bons condutores de calor. Tranquilo? Eu quero que vocês localizem para mim esse elemento químico a partir da distribuição eletrônica de Linus Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. Tem várias maneiras. Então, por exemplo, aqui assim, ó, vamos só relembrar um negocinho aqui embaixo. Fiz uma tabela periódica, tá? Ó, fiz uma tabela periódica aqui embaixo. E a gente sabe que pode dividir a tabela periódica em 4 grandes blocos, tá? Esse primeiro é o bloco S. Esse bloco é o bloco P. Esse bloco é o bloco D. E esse bloco lá de baixo é o bloco F. Se você perceber, a distribuição eletrônica do elemento que estou trabalhando terminou com 3D8. Se é 3D8, então ele é um elemento que está nesse bloco da tabela periódica, que é o bloco D. Então, por exemplo, eu vou pegar minha tabela ali, ó. Eu sei que ele não é, ó,
nenhuma dessas duas primeiras famílias e não é nenhuma dessas duas últimas famílias, nem tampouco nenhum desses dois últimos períodos. Tranquilo? Me sobrou aquele meio da tabela que são chamados elementos de transição. Esse meião de transição externa e os de baixo de transição interna. Tem várias maneiras, eu vou explicar mais simples. Você vai simplesmente somar o expoente. Olha lá, 2 mais 2 dá 4, mais 6 dá 10, de 12, 18, 20, 28. Olha lá, 2, 4, 10, 12, 18, 20 e 28. Então, esse elemento químico aqui, ele apresenta 28 elétrons. Como não me diz nada o enunciado, eu considero ele um átomo eletricamente neutro. Ele vai ter, então, o quê? 28 prótons. Basta você ver quem é o elemento químico que tem número atômico 28. Se você perceber aqui, ó, escândio 21, titânio 22, vanádio 23, cromo 24, manganês 25, ferro 26, cobalto 27 e finalmente o níquel 28. Então, essa distribuição eletrônica corresponde ao átomo de níquel, cujo número atômico é 28, mas essa distribuição foi de elétrons. Mas como o átomo é eletricamente neutro, os dois números são iguais. O que você pode dizer para mim sobre o níquel? Primeira pergunta, ele é um metal representativo ou um metal de transição? Ademir, se o elemento estiver no bloco D ou no bloco F, é um metal de transição. Então, o níquel é um metal de transição. Cuidado com a pegadinha. Qual é a camada de valência dele? Muitos alunos vão lá e marcam 3D8. Errado. 3D8 é o subnível mais energético. A última camada é aquela que tem um número quântico principal maior. Então, no caso, a camada de valência do níquel é o 4s2. Quantos elétrons o níquel tem por camada? Vamos lá então. Olha lá. Número 1 tem o expoente 2. Então, a primeira camada tem 2 elétrons. Segunda camada, 2s2, 2p6. S2p6, 2 mais 6. Eu vou ter o que aqui então agora? 8 elétrons. No 3, 3s2, 3p6, 3d8. S2p6 dá 8. 8 com 8 vai dar o quê? 16. E finalmente na última camada, eu vou ter 4s2, eu tenho apenas 2 elétrons. Ai, Ademir, não está seguindo a regra do octeto, porque a última camada não interessa. Nem todos os elementos seguem a regra do octeto. E a gente faz poucas ligações no ensino médio com os elementos de transição. Então, sobre o níquel, a gente localizou ele, falou que ele tem 28 prótons e, consequentemente, 28 elétrons, que ele é um metal de transição, pode até especificar que ele é um metal de transição externa, que é o seu subnível mais energético é o 3D8, mas que a sua camada de valência é a 4s2. Tranquilo? Raio atômico, pessoal, o raio atômico é o tamanho do átomo. Quando eu perguntar qual é o átomo que tem o maior raio atômico, eu estou perguntando qual é o maior átomo que existe. E vocês já estão cansados de saber que o maior raio atômico é o átomo do frâncio. O frâncio é o maior átomo que existe. Consequentemente, ele é o átomo que perde elétrons com maior facilidade. Então, ele é o elemento com a maior eletropositividade. E se ele perde elétrons com facilidade, eu preciso dar pouca energia para arrancar esse elétron. Então, ele tem baixíssima energia de ionização. Repete comigo, qual é o maior átomo que existe? Frâncio. Se ele é muito grande, ele perde elétrons com facilidade. Então, ele não é um átomo eletronegativo, que atrai para si elétrons. Ele é um átomo que perde elétrons com facilidade, ele é um átomo eletropositivo. E se ele perde com facilidade, eu não preciso dar muita energia para ele para poder arrancar o seu elétron, ou seja, ele é um metal com baixíssima energia de ionização. Do outro lado, pessoal, eu tenho no lado oposto, eu tenho o hélio, que então é um átomo, se o frâncio é o maior, o hélio é o quê? É o menor.
ele não tem eletropositividade ou eletronegatividade, porque os gases nobres não têm atração por realizar ligações químicas, mas ele tem uma elevadíssima energia de ionização, ou seja, para arrancar um elétron do hélio é muito difícil, porque ele é muito pequenininho e daí a carga nuclear efetiva, ou seja, a atração que os prótons exercem sobre a eletrosfera é muito grande devido à proximidade que há entre eles. Perguntinha de prova, por exemplo, deixa eu ver, vocês vão me dizer aqui, ó, vamos assinalar. Entre o ferro e o bromo, qual átomo é maior? Entre o ferro e o bromo, qual átomo é maior? Entre o ferro e o bromo, qual tem maior raio atômico? Vamos localizar onde é que está o ferro. Aí, Ademir, encontrei o ferro aqui, ó. Encontrei o ferro aqui. Onde é que está o bromo? Encontrei o bromo lá nos halogênios, ó. Quem é maior, o ferro ou o bromo? Pergunto para vocês. Qual dos dois está mais perto do frâncio? O ferro ou o bromo? É o ferro. Esse é o macete. Quem estiver mais perto do frâncio vai ser o quê? O elemento maior. Então, o ferro é maior do que o bromo. Outra perguntinha. Quem é maior? O alumínio ou o índio? Ah, Edmil, não sei quem está falando, se é Chocleng, se é... Não é esse índio animal. Não é o índio de polvo. É o índio elemento químico. Tá? O índio ou o alumínio? Vamos localizar. A tabela periódica está aí, ferramenta para a gente consultar. Procura o alumínio. Ah, Edmil, encontrei, está aqui o Al. Ó, o alumínio está aqui. E o índio está onde? Está aqui embaixo. Quem é maior, o alumínio ou o índio? Ademir, numa mesma família, ou quem tiver mais abaixo tem mais camadas é o maior. No caso, então, o índio vai ser o quê? O maior elemento químico comparado com o alumínio, tem o maior raio atômico. Ou seja, numa mesma família, o raio atômico cresce de cima para baixo. No mesmo período, o raio atômico cresce da direita para a esquerda. De maneira geral, então todos os caminhos apontam para o frâncio. Esse é o raio atômico. Eletronegatividade. Fui ontem no Clube Brasileiro e só comi Pizza Hut. Tá aqui, ó. Ó, fui ontem no Clube Brasileiro e só comi pizza e lá no finalzinho hidrogênio. Pergunto para vocês, todos os elementos que eu marquei, exceção ao hidrogênio, são metais ou são ametais? Ademir, vamos fazer aqui o que tu acabou de explicar. Bom, se geasse assim, sábado teríamos... Ademir, todos que eu marquei em amarelo estão à direita dos semimetais ou metalóides. Então, todos em amarelo são ametais, com exceção do hidrogênio. Então, eletronegatividade, que é o seguinte, se você colocar um elétron para ser disputado numa ligação covalente, por exemplo, o elemento mais eletronegativo vai puxar para si o par de elétron. É a sua capacidade de atrair o elétron numa ligação. É a sua atração por esse elétron. Tá? E aí, como você vai nessa propriedade excluir os gases nobres, pessoal, gás nobre não tem nada que tenha a palavra elétron na característica. Gás nobre tem afinidade eletrônica? Afinidade eletrônica. Elétron, não, gás nobre não tem. Tem elétron, não, o gás nobre esquece. Gás nobre tem eletropositividade, elétron positividade? Não, não tem, esquece. Gás nobre tem eletronegatividade? Tem elétron, não, esquece. Gás nobre falou em elétron, ele não quer, ele está estável. Ele é naturalmente estável porque ele segue o hélio, segue a regra do dupleto, ou seja, o hélio fica estável com 2 elétrons na sua única camada. Mas os outros gases nobres ficam estáveis com 8 elétrons, seguindo a regra do octeto, regra muito conhecida, cheia de exceções. Eu pergunto para vocês, então, o elemento mais eletronegativo está aqui, ó, é o flúor, é o F. Tá? Pergunto para vocês, quem é mais negativo, o carbono ou o oxigênio? O carbono ou o oxigênio?
O oxigênio está aqui, o carbono está aqui, o oxigênio está mais perto do flúor, então o oxigênio é o mais eletronegativo, tá? Então, quem estiver mais perto do flúor, ou você decora, que é muito importante, o macete para eletronegatividade, que é: fui ontem no Clube Brasileiro e só comi Pizza Hut. Ok? Sendo que aqui eu estou caminhando para o flúor, que é o elemento mais eletronegativo. Tranquilo? Vamos lá então para o nosso último slide. Energia de ionização. Energia de ionização é a energia que você tem que dar, fornecer, o átomo absorve e ele te devolve um elétron. Eu vou fazer uma abstração aqui. Eu vou colocar o frâncio. Está aqui, pessoal. Olha o frâncio lá. Está aqui, ó. 7º período. 7 camadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camadas. Como ele está no grupo 1, ele tem apenas um elétron na última camada. Quem está prendendo esse elétron é a atração que o núcleo exerce sobre ele. Cargas de sinais opostos se atraem. Então, esse elétron lá da periferia da eletrosfera está sendo atraído pelo núcleo. Eu vou pegar agora o seu antagonista, o hélio. Aqui está o hélio. O hélio tem apenas uma camada e ele tem 2 elétrons. Esses elétrons estão da mesma maneira sendo atraídos por quem? Pelo núcleo. Pergunto para vocês, qual dos dois é mais difícil de arrancar um elétron? No frâncio, que é um átomo grande e bobalhão, ou no hélio, que é um átomo ligeirinho e joga em todas as posições? Aqui, ó. Coutinho, capitão, aqui, ó. Arthur Faixa, Bruno Ernesto, Xuxinha pegando no gol, Ian Arisco correndo pelas pontas. Então, quem é mais difícil ali? Quem é mais fácil de arrancar um elétron? O frâncio ou o hélio? Admiro, frâncio. Átomo grande é fácil de arrancar um elétron. Átomos pequenos são difíceis de arrancar um elétron. Então, pois é a energia de ionização, então ela vai crescer da esquerda para a direita, de baixo para cima. Ela cresce, então, no sentido de direção ao hélio. Então, o hélio é o elemento que apresenta a maior energia de ionização. É quem você deve fornecer mais energia para conseguir arrancar um elétron. E aí é o seguinte, pessoal, eu arranquei um elétron do hélio, energia de ionização número 1. Aí agora eu vou querer arrancar o segundo elétron. Pergunto para vocês, arrancar o segundo é mais fácil ou mais difícil? Eu tinha 2 prótons puxando 2 elétrons. Eu arranquei um elétron, agora eu tenho 2 prótons puxando um elétron. Ou seja, a carga nuclear efetiva aumentou. Então eu vou fazer o que é mais difícil arrancar. Então sempre que você vai arrancando os elétrons, vai se tornando cada vez mais difícil. Então a energia de ionização número 1 é menor que a energia de ionização número 2. E aí, para a gente encerrar aqui, deixa eu ver aqui. Diz para mim, quem tem a maior energia de ionização? O cálcio ou o selênio? Quem tem a maior energia de ionização? O cálcio ou o selênio? Vamos localizar eles. O cálcio está aqui. O selênio está onde? Está aqui. A energia de ionização ela aumenta da esquerda para a direita, sempre em direção ao gás nobre. Então, quem tem a maior energia de ionização é o selênio. Quem tem a maior energia de ionização? O sódio ou o césio? Quem tem a maior energia de ionização? A energia de ionização ela aumenta de baixo para cima. O sódio está aqui, o césio está aqui. É muito mais fácil arrancar um elétron do césio do que do sódio. Por que então? Porque o césio tem um átomo, os dois têm apenas um elétron de uma camada. Porém, o sódio tem 3 camadas e o césio tem 6 camadas. Então, é mais fácil arrancar. O césio tem menor energia de ionização. Como eu perguntei quem tinha maior, quem tem maior energia de ionização é o sódio. Ou seja, ela cresce de baixo para cima, da esquerda para a direita. Fechou? Esse é o conteúdo básico da prova de vocês que acontecerá essa sexta-feira próxima. Eu vou deixar aqui em cima 2 vídeos que são de material complementar. Quem quiser aprofundar um pouquinho mais o estudo, sempre é bom, sempre fique à disposição. Fechou, galera? Um abraço, boa prova para vocês, boa sorte. Espero que vocês alcancem o sucesso que vocês merecem. Beijo, até o próximo encontro nosso. Fui!